capacidade de falar, né? Vamos lá então, Web Jornal do Paulo Maciel, edição de domingo, 3 de abril de 2022. É dia de Santa Irene, São Sisto I, São Gandolfo de Binasco. Esse santo eu não conhecia. Estamos na quinta semana da Quaresma, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, entramos na quinta semana da Quaresma. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe importante para passar para vocês. Daqui a pouco eu vou passar mais alguns detalhes, né? Eu acho que é importante a gente dizer algo sobre esse dia, pois o dia 3 é um domingo em que nós vamos tratar, por exemplo, daquela cena na Igreja Católica, na cena da mulher adúltera, que é muito famosa e leva a muitas reflexões. Então, nós vamos ter aqui uma reflexão também sobre isso. Vamos lá então, Web Jornal do Paulo Maciel, edição de domingo, dia 3 de abril de 2022. É dia de Santa Irene, São Sisto I, São Gandolfo de Binasco, e a quinta semana da Quaresma na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Dia 3 de abril, domingo, a fase da lua é nova, começou no dia 1º, estamos no 93º dia do ano, faltam 272 dias para terminar 2022. A estação do ano é a do outono brasileiro, que começou no dia 20 de março. Abril é o quarto mês do ano e tem 30 dias. O tema da missa é o texto sobre a mulher adúltera, hein? O tema está baseado no texto sobre a mulher adúltera, em que Jesus diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Muita gente gosta de colocar só o não te condeno, mas ele diz também, olha, não peque mais. Bem, é o domingo, dia do desporto comunitário. Salário mínimo nacional, em vigor desde janeiro, R$ 1.212. Taxa Selic, 11,75% ao ano. IPCA do IBGE, é uma taxa de inflação em 12 meses, 10,54%. Temos aqui também a cotação do dólar e o fechamento da bolsa na última sexta-feira, 1º de abril de 2022. Vamos lá, vamos ver como fechou a bolsa na semana. Olha, com a pontuação muito boa, né? A bolsa fechou numa pontuação muito boa. Deixa eu verificar aqui, porque às vezes me vem uma dúvida, eu estou fazendo ao vivo. Deixa eu verificar a pontuação da bolsa, porque eu sei que foi mais de 120 mil pontos, hein? Eu acho que quem está no mercado financeiro deve estar rindo à toa, né? Quem aplica no mercado financeiro. 121.570 pontos é a pontuação da bolsa, hein? Puxa vida, hein? 121.570 pontos é a pontuação. A bolsa fechou em alta de 1,3%, né? 121 mil. Deixa eu confirmar aqui. 121 mil. Isso é importante falar, porque aqui em Colatina, por exemplo, eu tenho amigos que aplicam na bolsa, né? E é interessante a gente ter essa informação, passar essa informação, né? Então vamos lá, bolsa fechou em alta, foi uma alta de 1,3%, né?
1,3%. O dólar teve baixa e fechou numa situação bem confortável, baixa de 1,9%, cotado a R$ 4,66. Então, baixa de 1,9%, cotado a R$ 4,66. Eu estou me atendo aqui vagarosamente porque é importante nós citarmos esses números, porque eu não vejo tanto destaque na mídia de um modo geral, não vejo não, né? Mas eu acho que a mídia deveria divulgar mais esse bom momento que vive a Bolsa de Valores, porque isso é um sinal de que a economia do nosso país está indo bem, né? A economia do nosso país não despencou conforme muitos torcem, não. Infelizmente tem gente que torce mal, torce pelo quanto pior, melhor, né, em nosso país. Então o dólar, vamos mais uma vez, o dólar em baixa de 1,9% na sexta-feira, cotado a 4,66, e a bolsa em alta de 1,3%, marcando 121.570 pontos. Vamos ver o mercado do café, o principal produto agrícola do Espírito Santo. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.222. O Arábica Bebida Rio, R$ 1.087. O Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 751 a saca, na sexta-feira, dia 1º de abril de 2022, no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos do produto em grão. Quero falar sobre você que atende telefone e não gosta do telemarketing. Olha, para você deixar de atender, é só observar. Quando for do telemarketing, vem o código 0303, tá bom? E quem vai declarar imposto de renda? Nós estamos no dia 3 de abril, faltam 26 dias, hein? 26 dias para terminar o prazo para a declaração do imposto de renda. Termina no dia 29 de abril. Eu vou deixar no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, a informação completa sobre quem tem que declarar. Falar nisso, também vou informar sobre pagamento da IPTU. É um período em que as pessoas têm que pagar não só o imposto de renda, né, e também IPTU e outros impostos. Colatina, por exemplo, o município informa que não enviará os carnês impressos para as residências. O município de Colatina não encaminhará mais pelos correios os carnês para recolhimento dos tributos com vencimento anual. Portanto, o DAN, o documento de arrecadação para recolhimento dos tributos, deverá ser emitido no site do município ou solicitado junto ao SAC da prefeitura. Tá bom? Eu deixo essa informação completa também no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Você vai encontrar no resumo de notícias do dia. Nós temos aqui, diariamente, né, o resumo de notícias. Você vai lá no resumo de notícias do blog, tem a informação completa. Vamos falar de eleições? Nós estamos no ano eleitoral. Novos ministros tomam posse no Palácio do Planalto. Quem deixou o cargo poderá concorrer às eleições de 2022. Tomaram posse na manhã da última quinta-feira, 31 de março de 2022, os novos ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro, durante cerimônia no Palácio do Planalto. Os decretos com as exonerações, a pedido dos ministros, foram publicadas no Diário Oficial da União. A saída abre aos que deixaram as funções a possibilidade de se candidatarem aos cargos públicos nas próximas eleições no mês de outubro. Mapa do Espírito Santo azul e verde. Olha, o governo do estado do Espírito Santo anunciou o 101º mapa de risco Covid-19, que terá vigência de segunda-feira, dia 4, até domingo, dia 10 de abril de 2022.
deixa eu ver, mais 2 microrregiões, Caparaó e Centro-Oeste, passaram a ser classificadas em risco muito baixo. Com isso, esses municípios com risco muito baixo não terão mais obrigação de usar máscaras em recintos fechados, tá? Então, olha aqui, os municípios com risco muito baixo a partir de segunda-feira, sem obrigação agora de usar máscara em recinto fechado. No recinto aberto já não precisava mais. Afonso Cláudio, Alegre, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Colatina, meu município base, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iuna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Marilândia, Muniz Freire, Pancas, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante e Vila Valério. Todos os outros municípios estão no risco baixo, tá bom? Então, a situação confortável. Notas capixabas. Colatina não precisará mais de máscara em ambiente fechado. Olha aí, só para confirmar, Colatina não precisará mais usar máscaras em ambientes fechados, pois no novo mapa de risco do novo coronavírus, o município está em risco muito baixo. Outros municípios da região centro-oeste capixaba também estão na cor azul, que mostra a melhora da situação pandêmica. Desestatização. Fundo de investimento vence o leilão da Companhia Docas do Espírito Santo. O Fundo de Investimentos Shelf 119 Multiestratégia da gestora Quadra Capital venceu o leilão da Companhia Docas do Espírito Santo com lance de 106 milhões de reais. Além do controle da Codesa, o fundo levou a concessão dos portos de Vitória e de Barra do Riacho por 35 anos. O leilão ocorreu na última quarta-feira, dia 30 de maio, na Bolsa B3, em São Paulo. A disputa durou 1 hora. Olha que coisa importante, hein? Não é? O vencedor terá que adquirir as ações da Codesa por até 326 milhões de reais. No evento, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, se despediu do ministério. O secretário executivo, Marcelo Sampaio, assume a pasta. Seleção brasileira. FIFA anuncia horários e locais de jogos do Brasil na Copa do Catar, hein? Olha aí, estreia contra a Sérvia terá como palco o estádio Lusail. A FIFA anunciou no início da noite de sexta-feira os horários e locais dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. No sorteio realizado, haviam sido definidos apenas os adversários e a ordem das partidas, isso mais cedo. Assim, o Brasil, que está no grupo G do Mundial, estreará no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, a partir das 16 horas, horário de Brasília, no estádio Lusail, contra a Sérvia. O segundo compromisso da equipe será no dia 28, uma segunda-feira, a partir das 13 horas, contra a Suíça, no estádio 974. E a última partida pela primeira fase da competição terá como palco novamente o estádio Lusail, desta vez no dia 2 de dezembro, a partir das 16 horas, contra o Camarões. Outra informação é reflexões espirituais para a nossa vida. São palavras do padre Duarte Lara numa live que ele fez com o professor Felipe Aquino. Deus é comunhão, é relação de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A amizade, o amor interpessoal é algo que implica riscos, é liberdade, ou seja, implica 2 sims. Eu quero, tu queres. A pessoa é, por definição, consciente, livre. Deus queria e quer ter filhos, amigos. O céu é isso, Deus com filhos e amigos. Deus consegue reciclar o mal em nosso favor. Deus é fiel aos seus dons. Ele deu liberdade ao homem e apesar do homem usá-la mal, ele não pega de volta. Deus faz tudo, mas nós colaboramos de alguma maneira.
mesmo quem não quer pensar muito em Deus, quando o sofrimento bate à porta, é quase impossível não tomar uma posição em relação a Deus. Ou se entrega a Deus ou se revolta. Deus criou a liberdade, que é, no fundo, a causa do mal, quando mal usada pelo ser humano. Trata-se do abuso da liberdade. A liberdade foi uma espécie de risco que Deus assumiu. Todo o universo é perturbado pelo pecado, pelo mal. Adão e Eva não morreriam, mas depois de terem desobedecido a Deus, entrou o pecado e a morte física. A relação entre homem e a mulher, e entre homem e Deus, ficou mais difícil. O pecado implicou num sem número de desordens. O demônio não é causa imediata, direta de todos os pecados. Você sabia disso? Pelo menos o padre Duarte Lara está dizendo, né? O demônio não é a causa imediata, direta de todos os pecados. Às vezes, sim, nós somos tentados por ele e caímos em tentação. Mas às vezes não é preciso que o demônio nos tente, pois depois do pecado original, ficou em nós uma desordem. Nossa inteligência ficou enfraquecida e nossa vontade ficou descentrada de Deus e centrada em nós próprios. É o egocentrismo. Temos todos uma tendência para o egoísmo, para o amor próprio desordenado. A consumação da vitória sobre o mal é escatológica, ou seja, só no céu não haverá nenhuma doença, mentira, roubo. No céu não haverá tribunais, hospitais, prisões. Não haverá advogado, porque não há mal. O mal vai estar definitivamente eliminado. Olha, e Deus não permitiria o mal se dele não conseguisse tirar bens maiores para a santificação e salvação da humanidade. Por que Deus Pai permitiu uma maldade tão grande como a morte de seu filho? É uma pergunta que muitos se fazem. Porque daí tirou o maior dos bens, a salvação da humanidade. Todos foram salvos pelo mistério da morte e ressurreição de Jesus. Carnaval fora da data oficial, hein? Em Vitória e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que vai ser mais para o fim do mês, enquanto que aqui no Espírito Santo já haverá o carnaval nesta semana, no fim da semana, já que a semana começa no domingo, né? Então no fim da semana. No meio de semana já tem, né? Quase no meio da semana, um pouquinho depois do meio. Os desfiles em Vitória começarão no dia 7 e vão até o dia 9 de abril, ou seja, quinta, sexta e sábado, a partir das 22 horas. O Sambão do Povo será o palco da festa momesca, com as escolas se apresentando e levando seus enredos e fantasias para o público presente. No Rio de Janeiro, o desfile na Marquês de Sapucaí será no dia 30 de abril, sábado, com as escolas campeãs, as 6 melhores classificadas. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, de sábado, dia 2 de abril de 2022. Vamos ver o que saiu na capa do jornal octogenário A Tribuna, editado em Vitória, o único que circula de forma impressa no nosso estado diariamente, menos na segunda-feira. Nas bancas e revistas, bancas de jornais e revistas e lanchonetes e padarias. Vamos ver o que saiu no sábado? Fim do uso de máscara em 34 cidades. Vamos repetir? Fim do uso de máscara em 34 cidades. São as cidades que estão no risco muito baixo, como aqui Colatina, Marilândia e outras. Rainhas apostam no luxo para brilhar na avenida. O amor expande o que há de melhor em nós. Está no caderno AT2 essa frase. População aumenta e faltam 4.800 policiais no estado. O Espírito Santo tem mais de 4 milhões de habitantes e o número de policiais civis, militares e bombeiros está abaixo do que é exigido pela lei. Comércio reclama do avanço da violência. Ex-empregado da Vale quer acordo para encerrar uma ação de 26 bilhões. Gente, que valor é esse? Como se chegou a um valor desse? 26 bilhões. José Carlos Olindino afirma que foi uma alegria ver o seu invento funcionando, mas que não recebeu pedido da empresa para usar sua ideia.
Ué, não entendi. Então a empresa teria usado a ideia dele, de um invento dele, e ele quer agora 26 bilhões? Esse invento vale tanto assim? Eu estou apenas questionando como um repórter aqui, porque não tenho detalhes. Vou até procurar me aprofundar sobre isso, porque 26 bi... Meu Deus do céu, gente. Papo de família. Mães estão reféns de seus filhos, fazem de tudo para agradá-los, e eles continuam por um caminho ruim na relação consigo mesmos, com a família e a escola. Olha só. Parabéns quem escreveu essa coluna Papo de Família, porque eu toco nisso diariamente aqui no meu web jornal, quando eu dou minha opinião. Mães estão reféns dos filhos, fazem de tudo para agradá-los, e eles continuam no caminho ruim na relação consigo mesmos, com a família e a escola. Cupom para concorrer. Cupom mesmo? Cupom a partir de terça-feira. Cupom a partir de terça-feira, é isso mesmo. Para concorrer a smartphones. Carla Barcelos Carvalho já está na torcida, é uma legenda de fotografia de capa do jornal A Tribuna. Governo federal estuda mudar regras do seguro-desemprego. Dono de hotel em Vitória é esfaqueado e faxineira estuprada. Meu Deus do céu, é a violência urbana. Tetra e fim de jejum na mira de Flamengo e Fluminense. Agora vamos a uma reflexão. Isso é uma vergonha. Quero parafrasear o experiente jornalista Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Promotor terá que dar dinheiro a corrupto milionário que já foi preso, acusado por vários atos criminosos e que ainda quer receber mais dinheiro ainda. Só no Brasil mesmo para acontecer uma coisa dessa. Corrupto, endinheirado, só pensa em mais e mais dinheiro e ainda tripudia de todo um sistema doente e em putrefação. É uma dissimulação e um opróbrio para quem é honesto no serviço público e na vida em geral. Pior é que há quem apoie esse sujeito abjeto. 78 chances para trabalhar em Colatina, hein? Hoje é domingo, então não tem como você ir até o Cine, mas eu informo que há 78 vagas, é isso mesmo? Deixa eu ver se mudou, porque de vez em quando muda o número de vagas, né? Deixa eu só confirmar aqui. Já tem 83 vagas, né? 83 vagas no Cine, tá bom? 83 vagas no Cine. Vai lá na segunda-feira, endereço Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina, tá bom? O telefone é 3721-7102. Então, se você está desempregado, vai lá na segunda-feira, porque, olha, tem 83 vagas, sendo 4 para pedreiro, 10 para auxiliar de linha de produção, 5 vagas para operador de empilhadeira. Então é uma boa oportunidade, vai lá, não custa nada, né? Segunda-feira, chegando lá para ver se tem chance. Querem sequestrar nossos filhos. Tem escola no Brasil divulgando ideias comunistas e antigoverno com símbolos de Che Guevara, símbolos da foice e do martelo, palavras de ordem contra o presidente da República, entre outras irregularidades, para uma instituição de ensino. Gente, divulgando comunismo, marxismo, gramscismo. Gente, o sistema comunista é um sistema opressor, totalitário, sem democracia, ateísta. Sistema do paredão. E vocês ficam divulgando isso. Alguém tinha que tomar uma providência para essas escolas não fazerem isso. Eu vou tirar meus filhos de qualquer escola que faça isso. O pai tem que reagir, e ainda bem que tem pai reagindo. Tem filhos também reagindo, porque não tem ninguém bobo mais neste mundo. Mesmo esses que estão na faixa dos seus 16, 17, 18 anos, não são bobos mais não. Estão vendo aí
essa permissividade esquerdofrênica, pelo amor de Deus. Notícias da igreja, olha, toda sexta-feira tem via sacra durante essa quaresma na Catedral de Colatina. Os fiéis são convidados a participar. Também a Paróquia Sagrado Coração de Jesus da Catedral realizará o sorteio de um Fusca, cujo nome é José. Esse nome foi dado pelos próprios fiéis. O Fusca terá seu sorteio no dia do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro de Colatina. O que for arrecadado servirá para ajudar na reforma externa da catedral. Telefone para mais informações é o 99755 1548. Reflexão: pessoas sem Deus. A pessoa mais pobre deste mundo não é a que não tem dinheiro, mas a que não tem Deus. É o mais miserável, vai morrer na indigência. Pode ser o mais rico, o mais sábio, o mais culto, mas se não tem Deus, é o mais pobre dos seres. Palavras do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Rapidinhas, Brasil trata do clima. O ministro do Meio Ambiente apresentou o programa Metano Zero em reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Joaquim Leite também destacou planos para a regulamentação do setor de energia eólica, marinha e hidrogênio verde durante reunião ministerial do Comitê Ambiental da OCDE. Ele disse que o governo federal trata como prioridade a melhora da qualidade do ar, a redução da poluição por plásticos e a questão da mudança climática. Rússia diz que cortará gás de países que não pagarem em rublo. A medida é uma resposta às sanções do Ocidente e valeria já a partir da sexta-feira, dia 1º de abril, hein? Puxa vida, então será que já está em vigor, né? Porque às vezes o dirigente russo poderia voltar atrás, mas, né, a princípio, está valendo, né? Agora vamos falar de dinheiro esquecido no banco. Todo mundo que fez consulta terá que repetir o procedimento. Os bancos acrescentaram informações novas ao sistema e pode haver mais recursos esquecidos. Então, da segunda-feira, 28 de março, até o dia 16 de abril, quem não retirou terá novas datas. Qualquer coisa você entra lá no site do Banco Central, www.bcb.gov.br. Serviços. Cidadãos já podem consultar contratos de empréstimo, emitir certificados da pessoa com deficiência e acessar cursos virtuais no aplicativo Meu INSS. Também pode entrar no site www.meu.inss.gov.br. Opinião. Vamos ao momento da opinião. Por que eu falo momento da opinião? Porque todos nós temos que ter a nossa opinião garantida pela Constituição brasileira. Eu falo o seguinte, que exigência de passaporte vacinal é um ato discriminatório e antidemocrático, anticonstitucional. Exigir passaporte vacinal é anticristão, antidemocrático, anticonstitucional e segregacionismo descarado em pleno século XXI, porque incentiva a colocar de lado quem não é adepto da vacina experimental. E olhe que o comprovante da injeção não garante que a pessoa deixe de pegar o vírus e nem que não vá morrer com a moléstia chinesa. Então, aconselhar, orientar e conscientizar é uma coisa, obrigar é outra bem diferente. E é isso o que a exigência leva, a obrigar, a obrigação. A lei federal não obriga ninguém a vacinar. Imagine se fosse obrigatória, então. Né? Pelo amor de Deus, infelizmente a exigência do cartão é hipocrisia. Parece uma medida politiqueira e ideológica direcionada a uma pessoa só, que nós sabemos quem é. Por quê? Se o cartão não garante que a pessoa não vá morrer com o vírus, não garante que a pessoa não vá pegar o vírus, então por que exigem?
São atitudes de governadores, de prefeitos, né, fustigados talvez por alguns médicos mais radicais, secretários de saúde. Não é? Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser pacíficos. Vamos ser lúcidos. Não é? Vamos tomar atitudes extremadas, não. E essa doença já está indo embora também, todo mundo. Poxa. Olha, eu gosto do bom atendimento nos supermercados. E você? Pois é. Mas em Colatina ainda não voltou o cafezinho dos clientes nos supermercados, tá? Não voltou. Apesar de que eu fui a um supermercado em São Silvano, já tinha um petisco, hein? No supermercado em São Silvano, no sábado, dia 2 de abril, já estava oferecendo um petisco. Um salamezinho enroladinho no palito. Opa, o pessoal já estava gostando, está melhorando. Olha, vamos às missas agora dominicais. Missas deste domingo na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Paróquia Central de Colatina. Vamos lá, na Catedral ou igrejas próximas da cidade alta e da zona sul da cidade. 7 horas, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral. Missa com o padre Irineu Claudino Salles na Comunidade Católica São Francisco de Assis, bairro Operário. 8 horas, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. 9 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral. Missa com o padre Irineu na Comunidade Católica São Pedro, bairro Pedro Vitali. 18 horas, celebração da palavra com o diácono Amauri na Comunidade São Lucas, bairro Noêmia Vitali. 19 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral. E também haverá missa com o padre Irineu na Comunidade Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Olha, na segunda-feira, às 15 horas, haverá visita a enfermos com o padre Valdeci na Comunidade São Pedro. E às 19 horas, celebração eucarística, ou seja, missa com o padre Valdeci na Catedral. Tá bom? Então, mais informações vocês podem obter na Secretaria Paroquial, ok? Telefone 2102-5010. Eu quero falar para vocês também sobre uma constatação que eu consegui obter a partir de estudos. A intercessão dos santos existe sim. Há muitos católicos que pedem a intercessão de Maria junto a seu filho Jesus e aos santos para conseguir graças. Aos críticos dessas súplicas, saibam que há sim muitas intercessões na história sagrada. Eliseu intercedeu a Deus pelo general sírio Naamã, e este ficou curado da lepra. Moisés intercedeu pelo povo hebreu rebelde, e Deus aceitou dar mais uma chance. Os apóstolos São Pedro e São Paulo rogaram a Deus por quem a eles recorreram, e milagres aconteceram. Até ressurreições aconteceram. Portanto, a intercessão está perfeitamente em consonância com a palavra de Deus. Quem faz o milagre é Deus, mas há pessoas santas que podem fazer essa ponte. Opinião, construindo o próprio abismo. Momento de opinião, de novo, opinião que é garantida pela Constituição. Liberdade, liberdade, liberdade. Há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, que vão acabar afundando no buraco que elas mesmas cavam. Há até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos crentes. A vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Colherá coisa ruim. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço, hein? E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu temo por seu destino, francamente, eu temo pelo destino dessas pessoas na outra vida.
e isto se permanecerem no caminho do mal. Quero falar uma frase interessante aqui. Deseje sempre o melhor, mas prepare-se para o pior. E eu continuo ainda com opinião, hein? Olha, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo. É a geração ensinada a sofrer. Sofrer com bullying. Ai, fui vítima de bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres, responsabilidades, obrigações, obediência. A hierarquia, gente. A disciplina, a decência. É a geração do pode ser o que quiser. Principalmente as feministas falam isso para as outras mulheres, né? Olha, pode ser o que quiser. E olha no que está dando, né? Realmente é uma inversão de valores com beneplácito, principalmente de muitos legisladores, educadores, psicólogos, magistrados. Muitos, não são todos. Eles parecem até atuar em defesa do direito próprio. E eu quero esclarecer ainda que vacina não garante que o imunizado vá permanecer vivo ou que não vá pegar a doença. Não garante, não. Eis algumas pessoas que contraíram o novo coronavírus, mesmo estando com o ciclo de vacinação completo. Eu vou falar só 2 nomes de pessoas que contraíram e morreram. O cantor Agnaldo Timóteo contraiu o vírus após vacinado e faleceu. E o ator Tarcísio Meira, que também contraiu o vírus depois do ciclo completo de vacinação, mas infelizmente faleceu. Primeiro escrito sagrado, vocês sabem qual foi? O livro de Jó foi provavelmente escrito por Moisés, ouvindo tradições orais no dialeto aramaico. Foi o primeiro escrito do Antigo Testamento, antes mesmo do livro de Gênesis. Jó era edomita, descendente de Abraão por Esaú. Templo inviolável, o artigo 5º, inciso 6º, da Constituição brasileira diz que o templo, a igreja, é inviolável. Diz lá na Constituição, vamos ver aqui o que diz a Constituição. O local de culto religioso é inviolável. Constituição brasileira. Agora temos aqui uma informação para quem acredita, quem tem fé. Quem tem fé participa da onipotência de Deus, pois Jesus diz que tudo é possível a quem crê. Masculino e feminino, a relação. Vamos falar sobre masculino e feminino e também sobre os homoafetivos. É uma parte de uma explanação do psicólogo e pastor Silas Malafaia. Olha o que ele diz. Psicólogo e pastor Silas Malafaia. A relação homossexual é comportamento adquirido, é ideologia. Ser masculino e feminino é biológico. O ser humano nasce macho ou fêmea. Isso é científico. A raça humana chegou até aqui por causa das relações heterossexuais. O ser humano, por ser inteligente, adquire comportamentos fora da sua natureza. Não só sexuais, mas também em outras áreas como beber, fumar, jogar. Bem, estamos no início do mês, é o dia 3, domingo. Olha, iniciando mais um mês, o 4º do ano, começam a ser realizados os pagamentos de salários, aposentadorias e pensões e também de contas, né? Aposentados, servidores públicos e empregados da iniciativa privada começam a colocar dinheiro no bolso. E também, como eu já disse, a pagar as dívidas. Os empregados da iniciativa privada recebem até o 5º dia útil do mês. Já os da iniciativa pública recebem até antes do mês terminar, né? É outra coisa, né? Ser servidor. Somos corpo e alma. O professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino disse que o parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte
é quando o corpo separa-se da alma. O espírito está junto com a alma. Vamos agora a essa nota aqui importantíssima. É uma nota sobre o 31 de março. Período importantíssimo na nossa vida que nós não devemos esquecer. Então vamos lá. Ordem do dia alusiva ao dia 31 de março. Marco histórico da evolução política brasileira. É a ordem do dia sobre a Revolução de 1964, o movimento cívico-militar de 1964, que recolocou o Brasil no eixo da democracia e espantou, né, o comunismo do nosso país. Então vamos lá. Brasília, Distrito Federal, 30 de março de 2022. O movimento de 31 de março de 1964 é um marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época. Analisar e compreender um fato ocorrido há mais de meio século com isenção e honestidade de propósito requer o aprofundamento sobre o que a sociedade vivenciava naquele momento. A história não pode ser reescrita em mero ato de revisionismo, sem a devida contextualização. Neste ano em que celebramos o bicentenário da independência, com o lema Soberania e Liberdade, somos convidados a recordar feitos e eventos importantes do processo de formação e de emancipação política do Brasil, que levou à afirmação de nossa soberania e à conformação de nossas fronteiras, assim como a posterior adoção do modelo republicano que consolidou a nacionalidade brasileira. O século XX foi marcado pelo avanço de ideologias totalitárias, que passaram a constituir ameaças à democracia e à liberdade. A população brasileira rechaçou os ideais antidemocráticos da intentona comunista em 1935, e as forças nazifascistas foram vencidas na Segunda Guerra Mundial em 1945, com a relevante participação e o sacrifício de vidas de marinheiros, de soldados e de aviadores brasileiros nos campos de batalha do Atlântico e na Europa. Ao fim da guerra, a bipolarização global que fez emergir a Guerra Fria afetou todas as regiões do globo, o que trouxe ao Brasil um cenário de incertezas, com grande instabilidade política, econômica e social, comprometendo a paz nacional. Em março de 1964, as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, as Forças Armadas e a sociedade em geral aliaram-se, reagiram e mobilizaram-se nas ruas para restabelecer a ordem, para impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil por grupos que propagavam promessas falaciosas, que depois fracassou em várias partes do mundo. Tudo isso pode ser comprovado pelos registros dos principais veículos de comunicação do período. Nos anos seguintes, ao dia 31 de março de 1964, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e amadurecimento político, que resultou no restabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil, no concerto das nações e na aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita pelo Congresso Nacional. As instituições também se fortaleceram e as Forças Armadas acompanharam essa evolução, mantendo-se à altura da estatura geopolítica do país, observando estritamente o regramento constitucional, na defesa da nação e no serviço ao seu verdadeiro soberano povo brasileiro.
58 anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares, que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia, valores estes inesgotáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros o eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular. Documento assinado por Walter Souza Braga Neto, General Ministro do Estado da Defesa, Almir Garnier Santos, Almirante de Esquadra, Comandante da Marinha, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante do Exército, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, Comandante da Aeronáutica. Vamos ver, deixa eu ver o que tem. Futebol, agora eu vou falar de futebol, hein? Futebol na TV de Silvio Santos, hein? O SBT exibirá o jogão pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Manchester City e Atlético de Madrid. Pois é, gente, agora restam apenas 8 times vivos na luta pelo título da Liga dos Campeões. Manchester City e Atlético de Madrid já bateram na trave em outras temporadas e agora farão de tudo para levantar a taça pela primeira vez. No entanto, apenas um deles seguirá para a semifinal do torneio. Na terça-feira, dia 5 de abril, os dois se enfrentarão e o SBT transmitirá. Olha, o SBT também transmitirá Flamengo e Corinthians, hein? Na terça-feira, fase de grupos da Copa Libertadores da América. Pois é, às 21h30, o SBT transmitirá as estreias das duas equipes de maior torcida no país, Corinthians e Flamengo. Então, terça-feira com bastante futebol no SBT. Falar em televisão, né? Bons filmes na TV Aparecida, hein? A TV Aparecida preparou mais um pacote de grandes filmes em sua programação mensal. Os filmes começaram a ser exibidos no dia 1º e continuarão até o dia 17 de abril. No dia 1º foi o filme Pedro, parte 1. Neste domingo, dia 3, às 15 horas, tem Pedro, a parte 2. Olha aí, tá convidado a assistir, hein? Tá bom? Pedro, a parte 2, às 15 horas, para você que gosta de filmes. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Bem, acho que para hoje já está de bom tamanho, mas eu vou falar sobre o texto bíblico da missa deste domingo. É a mulher adúltera, que todos chamam mulher adúltera. Uma mulher, Jesus, alguns fiéis mais santos entre aspas, possivelmente frequentadores assíduos do templo. A mulher jogada ao chão no centro, Jesus descrente do que vê, os homens certos do que farão. Testar Jesus e condenar a mulher à morte era o que os homens queriam naquele momento. Uma frase e tudo muda. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. A tranquilidade de Jesus tira a paz dos sedentos de sangue. A mulher, uma última recomendação: não peques mais. Muitas mulheres ainda hoje são condenadas à morte pelo simples fato de ser mulher. A Páscoa está chegando e é urgente a conversão. Mudar de vida, por vezes, é algo muito difícil e dolorido. Mudar requer deixar algo. Mudar é necessário, por mais que nos julguemos santos. Assim, a conversão deve ser diária, pessoal e comunitária. Bem, não foi uma grande reflexão sobre o Evangelho, mas foi uma mensagem bonita. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas que me acompanham pelo facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e temos também o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com.